Gente, toda terça-feira, às 21 horas, Graça Digital. Vou chamar este espaço de Graça Digital, porque é um espaço onde nós vamos falar somente dos evangelhos. O evangelho de Jesus, nos 4 evangelhos, vamos estar compartilhando a história de Jesus de acordo aos evangelhos. Então, qual é a intenção desta noite juntos? É nada mais do que compartilhar com vocês a verdadeira história de Jesus e a sua mensagem do reino de Deus. Há um grande problema na pregação contemporânea. E eu não sou melhor que os outros pastores, que os outros pregadores, mas o que eu quero dizer para vocês é que eu quero trazer de volta a pregação do Evangelho. A gente já tem muita coisa assim, escandalosa, né? Muita intolerância, muita briga, né? Não é nem debate, muita briga, né? Nós vemos alguns pregadores xingando, gritando ali, vociferando, muita coisa com palavras pesadas, né? Não vou falar que o Malafaia, mas, olha, é terrível. E eu quero evitar isso. Eu quero falar do Evangelho de Jesus. E por isso que eu quero usar o livro de Lucas, para que, a partir do livro de Lucas, nós caminhemos pelas estradas da Palestina, para que assim nós conheçamos quem era Jesus, qual foi a mensagem de Jesus, como ele se relacionava com as pessoas, principalmente com os desprezados da sociedade. E nós vamos ter um canal no YouTube, que já estamos preparando, canal Graça Digital. Então, você vai poder assistir tanto pelo Facebook, como também pelo canal de YouTube, vai ficar gravado para você ouvir, para compartilhar com seus amigos, com pessoas não crentes, que não gostam de ouvir essa mensagem moralista, legalista. Eu não vou entrar nessa questão. Esse é um trabalho não meu. Esse é um trabalho do Espírito Santo, que vai fazer as transformações necessárias na vida das pessoas. E já eu vou dizendo, vamos ter umas noites ali, vamos tratar essa questão que está voltando à tona sobre a homoafetividade. A homoafetividade e a igreja evangélica, ou a religião evangélica, não estão se picando. E nós vamos tentar achar um meio pastoral para que a igreja de Jesus faça a obra dele. E eu quero agora pensar com vocês alguns minutos sobre o início do livro de Lucas. Lucas escreve a seu amigo, ou possivelmente seu patrocinador, chamado Teófilo. E ele escreve dizendo: muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Eles ou elas escreveram, né, o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, excelência, eu estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Lucas, os primeiros versículos. Gente, este texto é muito bom. Toda a Bíblia é boa, mas este texto é interessante porque mostra o quão importante é a pesquisa. O que nós temos, quem fez pesquisa, como um estudante que faz seu curso de conclusão de primeiro grau, segundo grau, sei lá, né, faculdade, sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, ele sabe que o que está escrito aqui, ele vai perceber de que Lucas era um pesquisador. Além de médico, ele é um pesquisador histórico, um pesquisador, um historiador. E ele mostra algumas coisas interessantes sobre Jesus.
E ele, a primeira coisa é que ele mostra de que muitos tentaram escrever e colocar essas coisas, né, em conhecimento de todo mundo. As coisas aconteceram, observe bem, as coisas aproximadamente acontecem do ano 30 a 33. Lucas vai escrever, alguns acham que até o autor depois do segundo século, ou depois do ano 100, mas não, eu acho que Lucas escreveu lá pelo ano 60, 62. Então, passaram-se 30 anos onde Lucas vai escrever agora, depois de 30 anos que se preservou a mensagem do Evangelho. Então, Jesus, ministério dele do ano 30 a 33, no ano 63, vamos colocar para facilitar, 30 anos depois, Lucas escreve. E ele diz que, nesse período, muita gente andou escrevendo, falando a respeito de Jesus. Né? Muitas pessoas têm se esforçado para escrever. Quem são essas muitas pessoas? Possivelmente um deles deve ter sido Marcos. Mas existem outros livros que nós não sabemos onde estão. Alguns podem inventar um monte de coisa, mas nós não sabemos. Mas uma coisa sabemos, de que o livro de Lucas tem como base fontes históricas, bibliográficas e testemunhas oculares. É algo que aconteceu. Então, Lucas é o livro que apresenta a história real de Jesus, porque ele diz que muitos outros, né, tem uma parte da pesquisa. Pesquisar é procurar informações. E a segunda coisa, né, que essas pessoas, né, não somente escreveram, mas também haviam testemunha que contadas por aqueles que viram essas coisas. Não somente muitos escreveram, mas, segundo Lucas, houve testemunhas que viram. 1 Coríntios 15, Paulo escreve dizendo que logo após a morte e a ressurreição de Jesus, Jesus aparece a umas 500 pessoas e aos seus apóstolos. Isso é escrito também mais 30 anos depois da morte de Jesus. Então, o que significa dessas testemunhas? Essas testemunhas começaram e mantiveram a fé em Jesus viva. Não havia nada escrito, não havia nada divulgado em termos de popularidade. E como que se manteve, então, essa fé? Através do contato, através da tradição, através da memória do povo. Então, eles contavam a história de Jesus. Assim como eu e você contamos a história que aconteceu em tal e determinada época. Eu me lembro quando eu estive 5 anos no Chile, eu ouvia aquela história do pessoal contando sobre o terremoto, né? O terremoto e o tsunami, como eles tentavam fugir, como eles corriam para os morros, como os pais tomavam as suas crianças e corriam. E eles contavam, e essa história, todos os anos, era contada. E todos os anos eu estava lá ouvindo as mesmas histórias no dia 27 de fevereiro, que aconteceu no mês de fevereiro, no dia 27. E todo ano, 27 de fevereiro, as pessoas contavam essas histórias. Então, no evento de Jesus é a mesma coisa. Estas testemunhas são pessoas do povo. São pessoas que viram não somente os 12 discípulos, não somente ali o grupo da multidão dos 70 que saíram para o campo missionário, mas muitas testemunhas divulgavam, então, nas casas, nos encontros de família, nos encontros de festas que eles tinham, porque eles continuavam frequentando o templo em Jerusalém. Eles não pararam de frequentar o templo de Jerusalém. E eles continuavam contando a história de Jesus, enquanto faziam sacrifícios, enquanto ofertavam os sacrifícios, os cordeiros ali, eles contavam o evento de Jesus. Então, você pode ver que a história de Jesus foi algo popular. Não foi algo somente que aconteceu em algum palácio, em algum lugar onde as pessoas estudavam, onde as pessoas escreviam. Não. A memória do povo era muito importante e essa memória do povo levou a manter a fé em Jesus. Olha que importante a memória.
Você vê hoje os museus, né, que guardam as coisas. Naquele tempo não tinha essas coisas. Mas, naquele tempo, qual era o melhor lugar para guardar a história de Jesus? A memória, a mente, a decoreba, como nós dizemos. Então, como é importante esta questão do mundo popular. Quando você olha para as populações, ali há muita história para ser vista, ali há muita história para ser contada, ali há muito lugar para levar o Evangelho de Jesus. Olha o que Lucas está tentando fazer, que as pessoas conheçam Jesus. E ele escreve a um excelentíssimo Teófilo, que possivelmente poderia ser um ministro, um general, alguém de alto escalão do Império Romano. Ele escreve para que ele conheça aquilo que ele estava recebendo, as lições, porque possivelmente ele tinha se convertido ao Evangelho de Jesus, que ainda não era cristianismo. Nós vamos aprender que há uma grande diferença entre o cristianismo e o Evangelho de Jesus. Então, é algo que nós precisamos aprender. Claro, nós vivemos naquela faixa que dizemos nós pertencemos ao cristianismo, é verdade, mas há uma grande diferença entre cristianismo e Evangelho de Jesus. É por isso que é importante conhecer o Evangelho de Jesus. Qual foi a sua palavra, qual foi a sua mensagem, qual foi a sua comunicação, o seu relacionamento com aquela mulher impura, com os leprosos, com todo aquele pessoal que eram rejeitados, para eu e você aprendermos como ser como Jesus em relação a essas pessoas que são desprezadas, que você vê na televisão. Aí você vê lá na televisão, você vê o pobre, o abandonado, o estrangeiro, aquele que é asilado, aquele que é doente, aquele que sofre de problema psiquiátrico, aquele que sofre no hospital, aquele que está com problema da Covid, o homoafetivo que é desprezado até pelas igrejas, é xingado pelas igrejas, como nós temos visto hoje na TV, é rejeitado, a sua família sofre por causa de que alguém fez tem uma orientação sexual diferenciada e eles são rejeitados. Nós o condenamos para o inferno, mas nós erramos nisso. Nós precisamos ser como Jesus. Jesus perdoava os pecados, nunca condenou alguém para o inferno, mas ele amava as pessoas porque sabia que o Espírito Santo faria a obra nas pessoas. É isso que nós precisamos trazer de volta à nossa pregação, acreditar no Evangelho de Jesus, de que pode transformar o pecador mais obstinado, e não as nossas regras, e não o nosso legalismo, não a nossa imposição. Lucas, então, vai até as testemunhas e pergunta, descobre. E a terceira coisa que nos dá este texto na introdução, ele diz, olha que interessante, portanto, excelência, eu estudei com todo o cuidado. Olha a importância do estudo. Ele fez o quê? Ele foi lá naqueles que escreveram, como eu falei no começo, depois foi nas testemunhas, na memória do povo, saber dessa história, conhecer, e ele estudou. O texto é claro, pesquisou. Na língua original que foi escrito, o texto do Novo Testamento, ele diz que fez uma pesquisa acurada, uma investigação cuidadosa. Não foi alguém que queria somente passar. Né? Lembra daquele tempo que nós íamos na escola? Não, eu vou tirar uma nota para passar. Eu estou estudando, hoje levei um susto, dei uma nota baixa, né? Mas o que eu pensei? Não, tudo bem, deu para passar. Não, Lucas fez um estudo cuidadoso. Olha que legal. Gente, a palavra de Deus, olha só, a palavra de Deus é rica. Ela tem muito conteúdo, ela tem muita coisa para aprender. E é por isso que eu quero que toda terça-feira você esteja aqui às 21 horas para falarmos desta graça. Por isso que eu chamo este momento de a graça digital. Nosso canal no YouTube é Graça Digital, exatamente para que eu e você falemos sobre a graça.
Olha, eu sou pastor já no ano que vem, vou fazer 40 anos de ministério pastoral. E eu vou confessar uma coisa. Eu cansei. Eu cansei de ser legalista. Eu cansei de ser pastor carrancudo. Eu cansei de afastar pessoas que queriam estar com Jesus por causa da minha intolerância, por causa do meu legalismo. Eu confesso que eu errei. É isso. Temos que reconhecer. Nós precisamos derrubar os muros que nós colocamos nos nossos templos para que os pecadores não entrem. Aliás, nós temos que sair dos muros do templo, dos templos, das casas. Os muros, os templos se têm tornado verdadeiros prostíbulos da fé. Embora hoje ainda alguns lugares estão fechados, mas olha, temos perdido o foco central. E o foco central chama-se J-E-S-U-S, Jesus. Nada mais. Nada mais. Aí você pode dizer, mas essa epístola? Deixa isso para o Espírito Santo. Deixa o Espírito de Deus trabalhar nas pessoas. Deixa o poder de Deus trabalhar nas pessoas. Nós falamos do poder do Espírito Santo, mas nós queremos agir segundo o nosso poder, segundo nossos interesses. Lucas escreve tanto, cuidadosamente, acuradamente, ele se preocupa, ele busca informações. Para quê? Para edificar uma pessoa. E ele vai falar de quê? De Jesus. Ele não vai falar de mais nada. Ele vai falar de Jesus e mais tarde, no livro de Atos, ele vai continuar escrevendo para este homem e ele vai falar sobre o crescimento da igreja e como esta igreja pregava, amava as pessoas e como a igreja crescia. Eu já ouvi muitas vezes eu falei que nós tínhamos que voltar a ser a igreja primitiva. Mas, olha, estamos muito longe da igreja primitiva. Nós somos muito legalistas, nós somos muito castradores da vida. Nós vivemos debaixo, na religiosidade, vivemos debaixo de duas pés. A pressão e prisão. Pressão porque eu tenho que viver debaixo de que ninguém veja os meus erros, como se ninguém errasse. E prisão porque eu não posso olhar para nenhum lado, eu não posso visitar outra igreja, eu não posso faltar no culto, porque logo vem a condenação. Já vem uma palavra do público. Eu digo isso porque eu era assim. Graças a Deus que já faz 20 anos que Deus me libertou disso. E agora eu quero agradecer, ter gratidão, de curtir o culto por gratidão e não por obrigação, de ofertar por gratidão e não por obrigação, de falar de Jesus por gratidão e não por obrigação, de amar as pessoas por gratidão e não por obrigação, de dar um lanche, dar uma marmitex por gratidão e não por obrigação. É isso que a igreja de Jesus precisa fazer. Volte para o primeiro amor. Lucas faz isso aqui para falar para este homem, excelentíssimo Teófilo, dizendo, olha, o que eu vou escrever, eu fiz uma pesquisa profunda. Lucas pesquisou, gente. Ele não foi uma escola. Ele pegou, talvez, os manuscritos, chamou pessoas e ele estudou. Gente, a palavra de Deus precisa ser estudada. Hoje não se prega mais palavra, mas se prega coaching, se prega passos para ganhar a fortuna, organização financeira, sobre a família e um monte de coisa, e esquecemos de Jesus. Eu não estou dizendo que isso não pode ser feito, mas não pode ser a prioridade. O que você observa hoje nos nossos meios é curso disso, curso daquilo, curso do outro. Olha, eu sou professor, mas não há um curso que me diga, que me ensine como estudar a vida de Jesus, como conhecer mais de Jesus, como ler a Bíblia, como estudar a palavra, como saber o que está escrito, como entender esta Bíblia, como pesquisar. Lucas fez um estudo cuidadoso, não fez um estudo qualquer. Não fez um estudo qualquer. Ele diz que foi cuidadoso. Que interessante, né?
Que interessante. É por isso que nós precisamos, então, ver que este Lucas é um mestre, além de médico, é um mestre em história. Gente, eu preciso dizer para você o que estou dizendo. Volto a repetir, 40 anos, não somente de pastorado, 40 anos de magistério teológico, com livros escritos, e-book escrito na Amazon. Você procura lá, amazon.com, e eu vou dizer novamente, eu cansei dessa religiosidade miserável que até me adoeceu, até me levou para a cama. Eu amo a Igreja de Jesus. Eu amo a minha denominação e sofro pelo que a fé evangélica passa hoje. Os escândalos, tristeza. Isso é falta de quê? De Bíblia e de Jesus. É falta de amor por Jesus em primeiro lugar, pela sua palavra em segundo lugar e pelas pessoas em terceiro lugar. Porque nós somos interesseiros, somos agentes do lucro. Queremos ganhar as pessoas para nossas denominações e não para que essas pessoas tenham um correto relacionamento com Deus. Na próxima terça-feira, vou continuar para falar exclusivamente de Jesus. Esse Jesus maravilhoso que está no livro de Lucas. Esse Jesus que foi pesquisado por não somente Lucas, mas muitos outros escreveram. E Lucas foi lá buscar. Lucas foi lá procurar as testemunhas. Possivelmente entrevistou Maria, talvez entrevistou a sua prima Isabel, porque Lucas é o único que escreve sobre o movimento da barriga que Isabel teve quando se encontrou com Maria. Quem que falou para Lucas? Não foi uma revelação. Eu tenho quase certeza de dizer que foi uma entrevista que ele fez com Isabel. Isabel deve ter contado. Ou talvez uma história que esteve correndo. Isabel deve ter contado para alguém e isto ficou registrado na memória do povo e o povo manteve esta fé, sem Bíblia, sem nada, somente pela história, pelas memórias desse povo que amou Jesus, embora tenha se afastado na hora da cruz. E eu quero orar agora por você, para que você também tenha este terceiro ponto, do estudo aprofundado, do estudo da palavra, do estudo de Jesus. Para de estudar outras coisas. Não estou dizendo sobre tua profissão, sobre o teu trabalho, não. Para de estudar. Qualquer livro, por melhor que seja, nenhum é superior à palavra de Deus. Procura lugares onde você te ensine a estudar a Bíblia, onde te ensine a manejar a palavra, onde te ensinem a descobrir os tesouros da palavra de Deus. Muita gente fala de um avivamento. Eu não quero avivamento. Eu só quero conhecer a palavra. E talvez aí eu vou conseguir chegar a um avivamento. Porque a primeira coisa que nós precisamos fazer é conhecer a palavra. Não somente decorá-la, saber os nomes dos livros, mas que Deus te ajude nesta caminhada. Quero orar agora. Pai querido, obrigado, Senhor, porque esta palavra é do Senhor, e principalmente pela tecnologia, porque isto pode ficar gravado e outras pessoas ouvirem esta mensagem, este desafio da tua palavra, de Jesus e do seu evangelho. Abençoa essas pessoas que assistiram, que estão assistindo, vão assistir amanhã, depois da manhã, em qualquer momento. Que a bênção do Senhor e do poder da tua palavra seja com elas. Que elas, ó Deus, sejam abençoadas pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, se há pedidos de oração neste grupo que está aqui agora, ou que venha a ser pedido, Deus, nós pedimos a bênção, Senhor, que o Senhor esteja atuando em benefício de cada pessoa que assista este vídeo. No nome de Jesus. Amém. Querido, Deus te abençoe. Olha, é muito bom saber de que este Facebook vai ficar gravado e você e eu podemos continuar sendo abençoados. E na próxima terça-feira, às 21 horas, quero você aqui novamente. Quero caminhar com você e Jesus.
Quero caminhar com você às 21 horas, vendo o seu evangelho, que já vimos o nascimento de Jesus, está lá no canal, pode procurar lá, Graça Digital, está lá no canal o início do ministério de Jesus, o nascimento de Jesus, coisas que não te falam. É isso que eu quero fazer neste espaço. Vai lá no canal digital, assine o canal e você vai ver que ali há 2 mensagens que podem ser mais bênção para você. Você que esteve conosco, e eu quero te convidar para a próxima terça-feira, às 21 horas, comigo aqui. Eu quero que você convide alguém até na sua casa, pode estar na sua casa, junto, podemos orar, junto, podemos estudar a Bíblia. E se você está em São Carlos, se você quer uma visita, estudar a Bíblia comigo, por videoconferência, olha, gente, eu estou à vontade para tratar e cuidar de você. E eu tenho um recado especial para você. Você que tem sido rejeitado pelo sistema religioso, seja um bêbado, um doente, alguém diabético, aidético, homoafetivo, Jesus ama você. Não liga para essas coisas. E eu quero ter uma mensagem com você. Eu quero pastorear você. Eu quero conduzir você a ter um relacionamento correto com Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer com você, mas o que a mim me interessa é que você e Deus conversem, estejam juntos, busca Deus. Eu sei que talvez você tenha procurado em algum lugar diferentes coisas, e eu quero também tratar e cuidar de você, mesmo que seja virtualmente. Que Deus te abençoe e eu espero você na próxima terça-feira. Vai no meu canal digital, lá está. Também procura lá outros canais que eu tenho estudos bíblicos da palavra de Deus e vamos estar juntos sempre buscando a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Até terça-feira que vem, às 21 horas. Um abraço, fica na paz do Senhor.